Olá, meu nome é Cristiano Colombo e nós estamos aqui, então, na aula de hoje, voltados exatamente para o edital aí do MPU. Hoje é o aulão, né? Hoje são aqueles últimos momentos, aquela preparação antes da prova, né? E vejam que nós vamos buscar, então, a partir dos pontos, dos tópicos que o edital do MPU traz, aclarar, trazer à luz aquilo que é mais importante que entendemos aqui como professor, analisando as provas, as últimas provas da banca, que venha a interessar. Então nós vamos começar aqui com algumas dicas, né? E um dos primeiros tópicos aí do edital de civil é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é a primeira ideia, né? Não é mais a LIC, lei de introdução ao Código Civil, mas a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que apenas modificou o nome, né? Não se trata de uma nova lei, apenas houve a modificação do nome, né? Enfim, pela lei 12.376 de 2010. Mudou apenas o nome. Então hoje é a lei de introdução às normas do direito brasileiro. E as dicas que as dicas que vão ficar assim acerca da LINDB, lei de introdução às normas do direito brasileiro, são, primeiramente, aquela primeira regra, né, que é a obrigatoriedade, que é o sistema da obrigatoriedade da vigência em território nacional, que estabelece que, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Guarda essa regra, então, 45 dias depois de oficialmente publicada, dentro do Brasil, né, passa a viger a regra. Cuidado, né? Isto para dentro do Brasil, pois, se estamos falando da aplicação da lei brasileira em territórios estrangeiros, aplicaremos o artigo 1º, parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. E cuidado, prezados, 3 meses. 3 meses. Então vejam, a regra para a vigência dentro do território nacional é após 45 dias. E, quando tratamos de estados estrangeiros, 3 meses. Atenção, não 90 dias. 3 meses. Então aí, esta primeira ideia, né, acerca desta temática. Ainda gostaria de tratar com vocês, falar um pouco aí para vocês, sobre a questão da repristinação. Vejam que no Brasil há um princípio que é o princípio da continuidade das leis, ou seja, as leis vão ter vigência até que haja uma revogação. Essa revogação ela pode ser expressa, quando expressamente está na lei, ou tácita, quando houver uma lei posterior que trate do mesmo conteúdo e seja, então, incompatível a convivência dessas duas regras. Então nós teremos aí uma, na verdade, revogação tácita. O que eu queria dizer para vocês, referir para vocês, é que o artigo 2º diz assim: salvo disposição em contrária, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Cuidado com esta afirmativa. Esta afirmativa diz o seguinte, que salvo disposição em contrária, não se aplica a repristinação no direito brasileiro. Né? Mas vejam, poderá haver sim, né, se a lei expressamente referir, que se aplicará a repristinação. O que é repristinação? Vamos aqui no quadro. Lei 1, Lei 2 e Lei 3. Né? Então a Lei 1 trata acerca de uma temática. A Lei 2 vem e revoga. A Lei 3 revoga a Lei 2. Bom, por uma questão lógica, por um silogismo, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Na medida que a Lei 3 revoga a Lei 2, a Lei 2 volta a ter vigência. Isto é a repristinação, que no direito brasileiro não é a regra geral. Como vimos aqui no dispositivo, salvo disposição em contrária, não se aplica a repristinação no direito brasileiro. Cuidado com a seguinte afirmação: não há hipótese de repristinação no direito brasileiro. Está errado, porque a lei diz que salvo disposição em contrário. Além disso, gostaria de referir para vocês, né, que nós temos duas ideias aqui que são bem importantes: interpretação e integração. Qual a diferença entre interpretação e integração? Na interpretação, prezados, a lei existe e agora ela tem que ser interpretada. A interpretação poderá ser literal, restritiva, histórica, teleológica, ok? Mas existe uma regra. Quando existe regra,
Quando não há lacunas, nós chamamos de interpretação. Nós vamos interpretar a regra. Vamos extrair dela o seu significado. E a Lindbe, né, vai dizer que na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Ainda nós temos aqui a palavrinha integração. A palavra integração significa que há lacuna no ordenamento. Quando há lacuna no ordenamento, ela precisa ser preenchida. Quando há lacuna é porque não há lei. Atenção, se existe lei, estamos falando de interpretação. Se não existe lei, lacuna, estamos falando de integração. E conforme o artigo 4º, nós vamos ver que a integração se dará pela analogia, pelos costumes e pelos princípios gerais de direito. Então fica aqui a dica de diferença entre interpretação e integração, algo bastante, né, questionado, bastante trazido em concursos, né, e principalmente na prova que vocês vão se submeter, que trata aí como ponto do edital, né? Cuidado, uma norma não pode ser interpretada de forma integrativa. Isso seria uma mistura, né, uma impropriedade, uma inadequação técnica acerca, né, por misturar dois conceitos que são diversos. Interpretação, regra existe. Integração, a lacuna, temos que preencher, colmatar estas lacunas. Outro ponto importante que está no edital de vocês é a capacidade civil. Muito interessante aqui referir que nós, quando tratamos de capacidade civil, temos que primeiramente fazer vamos raciocinar juntos sobre alguns pontos. Quando a gente fala em pessoa, quando falamos em pessoa, falamos em personalidade jurídica. Quando falamos em pessoa, falamos em personalidade jurídica. Toda a pessoa tem capacidade de direito. O que é capacidade de direito? Capacidade de direito ou capacidade de gozo é poder titularizar relações jurídicas. Ser titular, poder ter obrigações, né, e direitos. Como o artigo 1º diz, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então todas as pessoas, sejam elas crianças, recém-nascidos, adultos, idosos, têm capacidade de direito. Claro que nem todas têm capacidade de fato ou exercício, porque para exercer pessoalmente os atos da vida civil, tem que ser maior de idade, né, ou seja, atingir já os 18 anos, ou ainda ser um menor emancipado. Esses poderão praticar plenamente todos os atos da vida civil. Né? Cuidado aqui sobre essa temática. Nós temos aqui o artigo 1º, que vai dizer que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O artigo 2º, que vai trazer o início, o começo da pessoa natural, que vai ser através da teoria natalista, que é o nascimento com vida, né? A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. O nascituro e o natimorto não são pessoas, mas é interessante, né, que a banca já se manifestou dizendo que tanto o nascituro como o natimorto, né, em que pese não sejam pessoas, porque para ser pessoa você tem que nascer com vida, tem os seus direitos, né, protegidos. A lei põe a salvo os direitos do nascituro e também, portanto, do natimorto, né, que terão, inclusive, conforme o Superior Tribunal de Justiça, protegidos os seus direitos de personalidade, em que pese não sejam ainda pessoas. Isso aí, jurisprudência do STJ, e caiu, então, nas últimas provas aí da banca. Bom, aqui nós temos ainda outro ponto importante, que é o artigo 3º, que vai trazer os absolutamente incapazes. Os absolutamente incapazes, todo e qualquer ato que eles vierem a cometer, vierem a celebrar, serão nulos de pleno direito. E para, evidentemente, que eles possam exercer os seus direitos, eles precisam ser representados. Então, o artigo 3º fala dos absolutamente incapazes, aqueles que não têm o necessário discernimento, que se assinarem sozinhos, firmarem sozinhos, celebrarem sozinhos qualquer ato, nós estaremos diante de uma nulidade e que, para poderem realizar negócio, devem fazer aqui através do Instituto da Representação. Né? Se forem maiores de idade, serão curatelados, se forem menores, serão tutelados.
O artigo 4º já, por sua vez, fala dos relativamente incapazes. Ora, os relativamente incapazes, né, se firmarem negócios, serão anuláveis, diferentes dos absolutamente que anulam. Então, o relativamente incapaz, falamos aqui da anulabilidade. E eles serão assistidos. Instituto da Assistência. Muito cuidado com isso, para que não haja, né, confusão terminológica. Logo, para encerrarmos esse ponto, teremos os absolutamente incapazes, que se firmarem sozinhos a nulidade e deverão ser sempre representados. Do outro lado, teremos os relativamente incapazes, que têm reduzido o discernimento, e claro, se firmarem algo sozinhos, esses atos serão anuláveis. Cuidado, né? Dentro do rol dos absolutamente incapazes, estarão os menores de 16 anos, conhecidamente, muitas vezes na banca, por menores impúberes, por não terem atingido a puberdade, os que com enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento, os que mesmo por causa transitória não puderem exprimir a sua vontade, né? Então esses os absolutamente incapazes. Os relativamente incapazes, nós vamos ter aqui, claro, os menores púberes, entre 16 e 18 anos, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os por deficiência mental têm o discernimento reduzido, lembra isso? Relativamente capaz, reduzido o discernimento. Os excepcionais sem desenvolvimento mental completo e os pródigos, né? Os pródigos são relativamente incapazes. Cuidado que os índios, em que pese seja um parágrafo único do artigo 4º, atenção, eles não são relativamente capazes. Vejam o que diz o artigo, no seu parágrafo único, que a capacidade dos índios será regulado por legislação especial. Lá nós vamos ter lá o 231 e 232 da Constituição Federal e ainda o Estatuto do Índio, que vai tratar acerca, né, desta situação. Então vejam que aqui nós vamos ter um importante subsídio. Vejam que recentemente caiu uma questão que dizia: o Código Civil entrosa, para marcar certo ou errado, né? O Código Civil entrosa o conceito de capacidade de direito com o de personalidade, de maneira que o homem, tendo personalidade jurídica, também possui capacidade para ser titular de direitos e obrigações na ordem civil. Assim, os conceitos de capacidade de direito e de personalidade jurídica se equivalem. Vejam que aqui foi dado pela banca como certo, demonstrando, portanto, que os conceitos de capacidade de direito e de personalidade jurídica, ser pessoa, se equivalem. Evidentemente que para exercer esse direito, eu preciso de capacidade de fato ou de exercício, né, que daí será feito pelo representante, se absolutamente capaz, ou pelo assistente, se estivermos falando aqui dos relativamente incapazes. Outro ponto importante, já que nós estamos falando sobre pessoa, não há como também deixar de lado a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, qual é o nascimento da pessoa jurídica? A pessoa jurídica passa a ter existência com o registro. A pessoa jurídica passa a ter existência com o registro, a teor do que preceitua o artigo 45 do Código Civil Brasileiro. Atenção com isso. Inclusive caiu uma questão nas últimas provas dizendo assim: a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado se inicia com o exercício da atividade. Errado. Por quê? Se inicia com o na verdade, se inicia com o registro. Né? O registro que vai fazer, então, nascer aí a pessoa jurídica. Outro ponto aqui também que gostaria de tratar com vocês, referir aí diretamente, é aquele relativo aos bens públicos. Vamos dar uma olhadinha aí também neste ponto, um ponto que está expresso no edital de vocês, né? Que assim preceitua: são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. As pessoas jurídicas de direito público interno, sabemos nós, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, as fundações de direito público também ficarão aqui. Vejam que, pela doutrina majoritária, pelo que as bancas vêm trazendo, a sociedade de economia mista e a empresa pública não são pessoas jurídicas de direito público interno. Interessante aí esta referência para que vocês compreendam. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Assim dispõe o artigo 98. Importante salientar que o artigo 99 diz: são bens públicos os de uso comum do povo. Os de uso comum do povo, sabemos nós que são as praças, as estradas, as ruas e os mares. E estes são
inalienáveis, ou seja, não podem ser alienados. Importante guardar isso. Os bens públicos de uso comum do povo são inalienáveis, não poderão ser alienados. Os de uso especial, por exemplo, vai ser aquele prédio. Imaginem um prédio em que está localizada a prefeitura, uma escola pública. Esses são de uso especial. Veja o que diz o artigo. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados ao serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Estes também, os de uso especial, são inalienáveis. Nós teremos ainda os dominicais ou dominiais, estes que é possível alienar. Cuidado com isso. Então, esses eles vão ser possíveis, será possível então para estes, né, aliená-los, né? Então, esta é uma das grandes perguntas que são feitas em prova. Vejam que numa das últimas provas, né, a banca pergunta e pede que se marque certo ou errado e refere assim: os bens públicos podem ser alienáveis ou não. Até aí correto, né? Assim, os bens dominicais podem ser alienados, desde que observadas as leis, as exigências legais. Perfeito também. Já os bens de uso especial e de uso comum do povo são inalienáveis. Também certo. Então vejam a questão toda, né, correta, certa, referindo que os bens públicos podem ser alienáveis ou não, correto, porque os dominicais ou dominiais podem ser, enquanto que os de uso comum do povo, os de uso especial, não podem ser alienáveis, serão então inalienáveis, né? Temática bastante importante aí sobre bens públicos. Vamos adiante, então. Vamos analisar, falar um pouquinho sobre outro ponto que o edital acaba questionando, que é a transmissão das obrigações, né? Então nós vamos ter ali, quando falamos de transmissão das obrigações, tanto a cessão de crédito como a assunção de dívida. Gostaria de referir para vocês que, a teor do que dispõe o artigo 286, a regra geral na cessão de crédito é que todo e qualquer crédito, por ser um direito, poderá, em regra, né, ser cedido, salvo se, como diz o dispositivo, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. Então vejam que muitas vezes, né, alguns créditos, como por exemplo alimentos, são insuscetíveis de, não poderão ser cedidos, em razão da sua característica de empenhorabilidade, né? Então vejam que os créditos em geral, se eu tenho um contrato, que eu tenho um valor para receber, eu posso ceder esse crédito. Não há qualquer limitação a priori para isso, a não ser que a lei ou a natureza da obrigação, se for alimentos, né, por exemplo, ou ainda se houver uma cláusula proibitiva, aí eu não vou poder fazer também. Se naquele contrato originário disser que não é possível ceder o crédito desse contrato. Então vejam, prezados, pelo artigo 286, a regra geral é a possibilidade de ceder o crédito, sem precisar pedir anuência para o devedor. O devedor, nesse caso, ele não pode, a priori, se opor por regra. Agora, quando é que eu não posso ceder o crédito? Primeiro, quando a lei proibir, pode acontecer, por exemplo, alimentos. E segundo caso, quando houver lá no contrato originário a denominada cláusula proibitiva. É o que diz o disposto, que está disposto então no artigo 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, caso de alimentos, ou a convenção com o devedor, a cláusula proibitiva. Ainda diz, a cláusula proibitiva da cessão não pode ser oposta ao cessionário de boa-fé se não constar do instrumento da obrigação. Então vejam, evidentemente que se há um contrato e esse contrato não diz que é proibida a cessão de crédito, se um cessionário, ou seja, aquele que adquire o crédito, analisar este contrato e verificar, portanto, que há um crédito e não enxergou nenhuma cláusula proibitiva, ele pode adquirir e está de boa fé. E mesmo que cedente e cedido tenham verbalmente combinado a proibição da cessão, esta não valerá perante o cessionário de boa fé. Então isso tudo está no artigo 286 do Código Civil Brasileiro.
Ainda é importante ressaltar aqui que, neste caso, o devedor, então, se não houver cláusula proibitiva lá no contrato ordinário, não pode, na verdade, manifestar-se no sentido de que não quer ou ainda obstaculizar de alguma forma a cessão, já que é um direito que o cedente tem. Temos ainda o artigo 287, salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrange-se todos os seus acessórios. Então, quando se cede todos os acessórios. Agora, diz salvo disposição em contrário, ou seja, você pode estabelecer uma regra contratual, uma cláusula contratual, dizendo que somente vai ser cedido o principal. Mas se não estiver nada dito quanto a isso, aplicaremos o princípio da gravitação dos bens, que o acessório segue o principal. Então aí fica uma importante dica acerca, né, desta temática sobre cessão de crédito. Né? Ainda nós teremos ainda um dispositivo importante na cessão de crédito. Quando eu cedo o crédito, né, onerosamente, então eu tenho lá para receber 100 mil reais do Joãozinho, e eu cedo esse crédito para o cessionário, aquele que compra. Ele vai comprar. Na verdade, a gente chama de cessão porque para bens imateriais, a gente não fala compra e venda, a gente fala cessão. Então, eu cedi esse crédito, eu tenho 100 mil para receber lá do Joãozinho, e eu cedo esse crédito para o cessionário, que agora tem os direitos de receber. Nós temos que notificar lá o Joãozinho, que é o devedor, para que tenha a eficácia essa cessão perante ele, e, claro, aí tudo está perfeito. Bom, pergunto a vocês, e aqui fica uma grande dica. Se por acaso o cessionário, na data do recebimento, entrar em contato com o Joãozinho e o Joãozinho não tem dinheiro para pagar, o que vai acontecer? Eu, que cedi o crédito, ficarei responsável pelo esse pagamento? Não ficarei. Por quê? Porque quando o cessionário adquiriu esse direito, ele passa, por regra, né, a responder pela solvência. Ou seja, se o Joãozinho não tiver como pagar, ele que adquiriu o crédito é que vai suportar este prejuízo. Agora, eu, quando cedo onerosamente, sou responsável pela existência do crédito. Qual a diferença entre existência e solvência? Bom, a existência, o crédito existe. Pensando de uma forma mais objetiva, se eu vendo algo, ele tem que existir. Então, se eu disse, por exemplo, que eu tenho para receber do Joãozinho, eu tenho que ter para receber do Joãozinho. Imagine, por exemplo, que eu venha a ceder esse crédito e quando o cessionário entra em contato, vai dizer, não devo nada para o Cristiano. Então, nesse caso, eu vou responder. Por quê? Porque quanto à existência, eu não devo nada para o Cristiano, que é a existência, eu vou responder, já que eu vendi algo que não existe, ou alienei algo que não existe, eu cedi algo que não existe. Mas, se o crédito existe e o Joãozinho não tem patrimônio, bom, aí o problema já não é meu, é de quem adquiriu, é do cessionário. Então ficam as dicas aí sobre a cessão de crédito. Sobre a assunção de dívida, evidentemente que aqui, a teor do artigo 299, é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor. Então, na assunção de dívida, nós vamos ter o assuntor que vai assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor. E aqui fica a grande dica, né? Na cessão de crédito, o devedor não apita nada. Na cessão de crédito, não havendo cláusula proibitiva inicial, pode o cedente fazer o negócio. Tranquilo. Apenas o devedor tem que ser notificado para quem deve pagar. Já na assunção de dívida, obrigatoriamente, o credor ele tem que consentir. É o que diz o dispositivo no artigo 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento, né, expresso do credor. Fica fácil de enxergar se, por exemplo, o credor tem como devedor um milionário. O devedor dele é um milionário. E aí aparece uma pessoa lá dizendo, olha, eu quero assumir a dívida do fulano. Eu falei, tá, mas qual é o teu patrimônio? Eu não tenho patrimônio. Eu declaro como isento no imposto de renda. Eu disse, não, mas eu não quero aceitar então que saia este milionário para entrar você que não tem nem patrimônio. Declare aí como isento. Então, nesse caso, né, ele pode se negar, o credor pode se negar. Se ele aceitar, se o credor aceitar, fica exonerado o devedor primitivo. Claro, sai
o devedor primitivo e entra este novo devedor que assume a dívida, né? Evidentemente que o dispositivo 299 diz, salvo se aquele ao tempo da assunção era insolvente e o credor o ignorava. Bom, aqui para evitar, né, fraudes no sentido de trazer para a relação negocial alguém que é insolvente com o objetivo de furtar-se, né, de frustrar o pagamento da obrigação. Ainda, vamos assim, já nos encaminhando para a parte final aqui das nossas dicas, né? Nós temos ainda o capítulo aí bem importante do adimplemento das obrigações, né? O adimplemento das obrigações e a dica do pagamento. Só lembrando a você, nós temos a figura do terceiro interessado e a figura do terceiro não interessado. Quem é o terceiro interessado? O terceiro interessado é aquele que tem interesse jurídico, né, no cumprimento da obrigação. Então lembra dele, o avalista e o fiador, que caso venha a pagar a obrigação, se subroga. Então a dica é, o terceiro interessado que paga a dívida se subroga, toma o lugar do credor para buscar o devido ressarcimento quanto o devedor, né, que é aquele que deve a obrigação. Bem, segunda dica, terceiro não interessado. Terceiro não interessado, por exemplo, um amigo, um parente que não é fiador e não é avalista, que paga simplesmente, né, porque quis, porque desejou. Bom, neste caso, esta pessoa não terá direito à subrogação. O terceiro não interessado não se subroga, apenas ele terá direito a ressarcimento. Fica aí a dica, então, do terceiro interessado e do terceiro, então, não interessado. Outro ponto importante do edital de vocês é o ponto dos contratos. E vejam que lá no edital de vocês está escrito preliminares. Então, as preliminares aqui vão falar dos princípios. Guardem aí. Quais são os princípios que vão ser importantes aqui no nosso estudo? Primeiro, o princípio da liberdade de contratar ou autonomia privada, que está no artigo 421, a liberdade de contratar. Então, autonomia privada é escolha do parceiro negocial, escolha do objeto e forma de pagamento. Além disso, será exercida em razão dos limites da função social do contrato. Todo contrato tem que ter uma função social, socialidade, né? Um dos vetores do Código Civil de 2002, a teor do que ensina, então, Miguel Reale, né? O que dispôs Miguel Reale à época. Então vejam que aqui nós temos o artigo 421 que vai trazer esses dois princípios. Ainda no 422, lembrem aí o princípio da boa-fé, né? E boa-fé, lembrem daquelas expressões latinas que eu trouxe para vocês aqui em sala de aula. Non venire contra factum próprio, suppressio, surrexio, tu quoque. São expressões que vão, né, proibir, por exemplo, o comportamento contraditório, que vão privilegiar cláusulas contratuais, comportamento das partes em detrimento do que está escrito, suppressio, a supressão de uma cláusula contratual, artigo 330 do Código Civil Brasileiro, a surrexio, surgimento de cláusula contratual, e ainda o tu quoque, que é aquele que não vai admitir, então, que alguém busque, na verdade, a resolução de um contrato em face dele mesmo estar descumprindo uma regra. Então ele vai lá e diz, ele ajuiza uma ação de resolução contratual alegando o descumprimento de uma cláusula que ele mesmo está descumprindo. Então seria o tu quoque, né? Então esse seria um ponto importante. Além disso, nós temos o 423 e o 424, que falará sobre a questão dos contratos de adesão, dizendo que a interpretação sempre deve ser feita em prol do aderente, que é o consumidor, e, evidentemente, declarando nula as cláusulas abusivas, que é muito importante, né? O Código ele vai referendar, na linha do Código de Defesa do Consumidor, que se há uma cláusula abusiva, a cláusula abusiva é afastada, mas não cai todo o contrato, né? Essa é a ideia aí, a regra geral. Então, se tem uma cláusula abusiva, por exemplo, de foro, uma cláusula abusiva dizendo que não caberá indenização, aquela cláusula é abusiva, cai a cláusula abusiva, mas o contrato permanece. E para encerrar as dicas de hoje, né,
Guardem aí a questão do princípio da atipicidade, ou seja, é possível, é plenamente possível você ter contratos típicos, aqueles que estão no código, e atípicos, aqueles que vão decorrer da liberdade contratual, né? Então, desde que observadas as normas gerais do código, artigo 104, agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. E ainda, por último, aí a dica de que não cabe venda de herança de pessoa viva. Eu não posso, por exemplo, dizer, eu tenho lá um tio que eu sou herdeiro, e aí eu vou vender a casa dele para ti. Quando ele morrer, eu te entrego. Seria pacta corvina, que é proibido no nosso ordenamento jurídico, né? Evidentemente que a cessão de direitos hereditários, ou seja, quando já houve a morte, já houve o falecimento do autor da herança, bom, aí, evidentemente que será possível a teor do artigo 1793 do Código Civil Brasileiro. Bem, gente, nós procuramos então na aula de hoje tratar desde a lei de introdução às normas do direito brasileiro, passamos um pouco falando aqui sobre a questão da pessoa, a pessoa natural, a pessoa jurídica, né? Nos dedicamos aí também a falar um pouco sobre as formas de transmissão das obrigações, cessão de crédito e assunção de dívida, falamos do adimplemento, terceiro interessado, terceiro não interessado, e findamos então tratando acerca dos contratos. Agradeço sinceramente a todos, né, e desejo aos nossos alunos aí, também todos aqueles que estão agora aqui nos assistindo, que tenham uma excelente prova, que façam com calma, que analisem as questões e busquem, né, aí o sonho de vocês. E nós aqui da Verbo Jurídico estamos aí à disposição, né, para buscar atender às necessidades de vocês nas mais variadas formas, nos mais variados cursos que temos aqui, desde preparação para concurso, como também pós-graduação. Agradeço a atenção de todos, sucesso na prova e até mais. Obrigado.